Olá a todos, nós estamos aqui de frente à Catedral de Lausanne, a Catedral Gótica de Lausanne, que foi uma capital, que foi uma catedral, na verdade, a primeira catedral gótica fora da França, lá para os anos de 1200, século XIII. Uma igreja que demorou muito tempo para ser construída e tem algumas partes bastante variadas aqui ao longo das décadas, juntando um pouco aí com o barroco, mas em sua maioria é gótica. De frente aqui, já nesse lado ao sul da catedral, temos aqui a rosácea com muita pedra, uma rosácea antiga, não é? Temos aqui o conjunto de arco-botante ali, que seguram essas vigas arco-botante, os pináculos. Não encontramos aqui nenhum gárgula, mas o que se destaca mesmo é essa torre aqui ao sul, que você pode subir se você quiser, gastando aí apenas 5 euros, 5 francos para poder entrar. Nós iremos fazer uma entrada, né, para dar uma olhadinha nessa catedral. E um dia bastante movimentado, porque teve a Maratona de Lausanne de Natal, então nós iremos aqui entrar. Vamos lá. Antes de entrar na catedral, você pode dar uma paradinha nesse mirante aqui que fica justamente de frente à Catedral Gótica de Lausanne e contemplando um pouco da paisagem aqui da cidade, essa grande cidade aqui. Ali é o lago ao fundo, não sei se vocês conseguem ver por causa do sol, mas é um mirante bastante belo aqui da catedral, né? Então vamos lá, vamos entrar. Há um evento hoje do organista, tentaremos entrar de forma silenciosa. A entrada principal aqui, né, você pode ver esse portal bastante enfeitado aqui da catedral. Penso que de inspiração barroca, não sei ao certo, mas destaca pela cor e pela variedade de detalhes que há, de figuras de santos que há nessa catedral. E essa porta gigantesca aqui que nós vamos adentrar agora, né? Catedral de Lausanne. Catedral de Lausanne que foi tomada, não é mais católica, não é uma catedral católica. Aqui há alguns animais demoníacos e alguns santos mostrando logo em cima, mostrando a superioridade da fé, né? Então, sim, tentaremos entrar de uma forma silenciosa, alguns símbolos religiosos e também os símbolos demoníacos para lembrar realmente que o mal está à espreita. É uma forma... Na época não havia muita gente letrada, é uma forma simbólica de mostrar o Evangelho, não é? Então já entramos aqui deparando com essa naves, com alguns vitrais e com algumas imagens. Penso que essa aqui com certeza é barroca mesmo, é barroca, não é? Um pouco danificada, mas ali já é gótica essa arquitetura, mais alguma decoração um pouco barroca. Então vamos lá. Deparamos aqui também com algumas objetos de mármore, né, bastante detalhados. Aqui a nave principal, né? Uma catedral gótica que é composta aí por três. Essa aqui é uma catedral plena, composta aí por 3 pavimentos. Você tem ali o preretório, né? O clerestório, se não me engano, o trifólio e a arcada, que é essa parte aqui de baixo, em 3 pavimentos, né? Tem ali ao centro, o arco-botante, né? O arco-botante que se encontra formando essa cúpula, né?
Aqui é o encontro de arcos. Essa forma arquitetônica aqui já não é gótica, tá vendo? É uma mistura um pouco variada de estilos aqui, devido ao mesmo ao tempo. Então vamos passar aqui pro lado lateral para vermos alguns vitrais. Lembrando que uma catedral gótica é um estilo fala por si mesmo, né? O estilo fala por si mesmo. É um grande avanço arquitetônico, devido também à quantidade de vitrais e à altura que essas catedrais chegaram durante os séculos. Lembrando que por muito tempo as catedrais góticas, algumas das mais altas, foram as construções humanas mais altas da história da humana. Aqui, como sempre, um grande órgão, né, o instrumento litúrgico por excelência, o grande órgão aqui da Catedral de Lausanne. A Catedral de Lausanne, que não mais pertence à Igreja Católica, foi tomada pelos evangélicos, pelos reformadores durante a Reforma Protestante e ainda não foi devolvida, né? Não foi devolvida. Então, lembrando que essa catedral aqui é plena, ela tem 3 pavimentos, né? Que é a clerestório, né, ali em cima, o trifólio, que é essa parte aqui de baixo, do meio, e a arcada, que é essa parte aqui de baixo. Os arcos aqui que se encontram e formam essa variedade. As catedrais góticas, elas trazem também a teologia da época, né? A teologia muitas vezes da patrística. Você pode ver, por exemplo, que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, quando fazia as suas exposições, ele colocava o problema, colocava uma objeção e depois dava as soluções, ou seja, problema embaixo, né? Colocava as preposições e concluía com a verdade do fato em cima, no fim. Ou seja, assim como a catedral gótica começa embaixo com um problema, né? Começa com a questão, ele vai até em cima e conclui com uma solução, conclui com uma objetividade, né? Objetividade do fato, ou seja, há uma conclusão lógica e expressiva, né, na formação da catedral gótica, que combina perfeitamente com a teologia patrística, combina perfeitamente com a teologia da patrística da época, mais ou menos aí do século XIII, né? Então, rosácea aqui pela parte de dentro, a luminosidade, né, que se encontra nessa parte central. Aqui alguns vitrais antigos, né? O que caracteriza são realmente essa beleza aqui nas catedrais góticas de origens antigas, né? O século XII e XIII foi realmente uma época de bastante conhecimento, bastante avanços na arquitetura, nas artes e tudo mais. Então nós temos aqui também alguns túmulos de pessoas importantes da época, né? Essa catedral, como não pertence mais à Igreja Católica, está desnudada de imagens, né? Os iconoclastas tomaram essa igreja e a desnudaram. Não há imagens de santos que, a não ser as que realmente estão presentes aí na arquitetura, mas não há tanta imagens da época porque eles foram desnudadas, né? Uma rosácea antiga com muita pedra, né? Muita pedra e pouco vidro, mostrando aqui uma rosácea antiga. Aqui claramente as 3 partes, 1, 2, 3, e a elevação da estrutura. Nós vamos aqui no altar, né? Veremos aqui com um encontro de arcos, né? O altar, que, como eu disse, está desnudado, não há imagens,
não há a imagem de santos, porque realmente não é mais católica. Há o movimento iconoclasta protestante que retirou essas imagens, né? Então, o conjunto de detalhes é espetacular, né? Grande mesmo. Muito belo aqui os detalhes e o zelo que fizeram essa catedral. Primeira catedral gótica fora da França, século XIII, mostrando aí a grande diversidade que existe, né, durante esse período bastante importante da cultura ocidental, né, ocidental. Então temos aqui nossa exposição dessa catedral tão importante e tão grandiosa, né? Lembrando que a construção dessas catedrais é também uma forma de encontro aí com o sagrado. As proporções, as medidas realmente foram bastante detalhadas e encontraram um grande respaldo na Bíblia, muitas vezes usando até as proporções da Arca de Noé, do Templo de Salomão, para as confecções das medidas da nave ou das alturas da catedral, das catedrais góticas. Aqui a entrada principal na época, a antiga entrada principal, algumas imagens claramente aí de origem barroca, com as suas expressões faciais próprias, né, do barroco. E aqui embaixo fica mesmo um sarcófago, né? Fica a parte onde muitas estão enterradas aqui, algumas relíquias e alguns objetos de pessoas antigas, que realmente claramente barroco, né? Claramente barroco. Essas esculturas aqui na arqueologia tem uma entrada para a parte interior da catedral, não é? Lembrando que se você quiser subir na torre, é possível, você paga apenas 5 francos e consegue subir até a parte superior da torre, né? A parte superior da torre da Catedral de Lausanne. Muitos turistas e muitas pessoas visitando esse lugar tão belo e tão cheio de história, né, para a cristandade, na época mesmo da cristandade. Ficamos por aqui, forte abraço e a oportunidade de visite esse lugar tão belo.